passando pela rampa hoje um amigo, xará, inclusive, alagoano, cara muito especial que tem um conteúdo riquíssimo. Vai fazer sentido essa conversa hoje bastante. E que vocês tenham aí o melhor proveito possível. Thiago Campos. Né? Cara, obrigado, meu. Obrigado. Eu queria começar fazendo uma provocação. Vocês vão ver que o Thiago ele tem um conteúdo muito amplo, muito rico, mas para fazer sentido a gente precisa começar assim, falando da história dele. Eu acho que a história dele ela é impulsionadora, sabe? Eu acho que é uma palavra. Afinal de contas, todo mundo aí correndo atrás do primeiro milhão e ele conquistou aos 20 anos, né? Queria que você contasse. O que foi, Thiago? O que você fez de fato? Não necessariamente a atividade, mas qual foi o diferencial relevante que merece ser destacado que você aplicou na sua atividade profissional, quer ela seja o que for, né? Qual for, que você acredita que fez você conquistar esse resultado financeiro aos 20 anos de idade, o que não é comum, principalmente para nós homens, né? Irmão, primeiro, você sabe que a satisfação é minha. Sou muito grato pelo convite. Você sabe que a recíproca é extremamente verdadeira. Você é uma pessoa que eu admiro, respeito, uma pessoa que tem princípios e valores muito bem alinhados. E para mim isso é maravilhoso. E estar aqui é uma honra. Obrigado. Né? Passando pela rampa hoje. Passando pela rampa hoje, né? Então é uma honra. Sempre muito bacana bater esse papo aqui. Que legal, Thiago. E, irmão, na realidade eu sou um improvável, né? Então, assim, de onde eu vim, seria aquele cara, assim, improvável olhando hoje, né? Porque eu vim de lá de Alagoas, uma cidade chamada Arapiraca, que é a segunda maior cidade do estado, mas eu vim de um povoado de Arapiraca, certo. Mundo Novo, né? E lá tem aproximadamente hoje, eu acho que uns 500 habitantes, né? Então é um interior pequeno, mesmo. É uma vila. Legal, tipo, na época o pessoal chama de sítio. Mas não é esse sítio de rico aqui não hoje. O pessoal fala, vamos ali no meu sítio. Não, é sítio mesmo, na realidade, hoje povoado, mas meus pais agricultores, né? Só pra você ter noção, irmão, na minha casa não tinha água, nem energia, nem banheiro. Então, assim, era tudo muito escasso. Então, nós tínhamos que, se quer ir usar o banheiro, época de chuva à noite, vai lá pro quintal, no mato. Quando você fala agricultor, um agricultor num povoado nordestino, não é que também aquela lavoura que a gente está acostumado a ver, né, Thiago? Não é assim, criação de gado, aquele negócio. Detalha. Não, lá, Arapiraca, inclusive, é conhecida como a terra do fumo. Né? Olha só. Então, assim, ela é extremamente conhecida porque na época era, se não a primeira cidade, uma das cidades que mais produzia fumo na época. Né? Fumo no Brasil, será? Não, porque tem a região de Santa Cruz do Sul, no sul do país. Isso, eles produziam fumo e vai para o Brasil todo, vai para fora e tal, né? Certo. E meus pais eram agricultores e o principal, né, a cultura deles era o fumo, a cultura do fumo. Inclusive, meu primeiro presente de aniversário foi uma bola de fumo. Fumicultores. Acho que é uma coisa assim. E aí, irmão, era um ambiente, assim, muito escasso, difícil. Morar em um local como esse, viver no meio das pessoas, assim, você sabe que a mentalidade influencia muito. Você chegou a ajudar seus pais na colheita do fumo, por exemplo? Não. Chegou a trabalhar Meus pais nunca permitiram que eu trabalhasse na roça. Certo. Né? Eles foram meus principais motivadores. Por quê? Porque é o seguinte, embora eles sejam agricultores, tem uma coisa bem interessante aí. Aos 7 anos de idade, meu pai, insatisfeito, decidiu, sabe, buscar um novo meio, um caminho. Por quê? Porque as coisas não estavam muito boas lá em casa, né? E ele já estava realmente insatisfeito. E eu lembro que ele falou assim, vou pegar o primeiro ônibus, onde, na rodoviária, o primeiro ônibus que vier vai ser meu destino. Né? E foi interessante isso, porque ele pegou o primeiro ônibus e acabou indo para a capital, Maceió, e lá ele encontrou a irmã dele, que é uma pessoa que, dentro da família, se tornou bem sucedida, e foi uma inspiração para mim. Minha tia chegou a ter 850 funcionários. Certo. Né? Então era uma pessoa privilegiada, onde os irmãos trabalharam muito, ela se esforçou muito, mas eles ajudaram com que ela pudesse estudar. E ela sobressaiu. Sobressair. E acabou que ele começou a trabalhar com ela, e naquele período a gente saiu do sítio e foi para a cidade. Arapiraca, né? Arapiraca, certo.
E aos 7 anos de idade, eu comecei o meu primeiro empreendimento. Cheguei para minha mãe... 7 anos. 7 anos. Eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, eu quero vender chaveiros. Porque assim, irmão, eu sempre gostei de ganhar meu dinheiro, entendeu? E meus pais, embora muito esforçados, sabe, não dava, porque era tudo muito contado, né? Sabe? Então, assim, eu quero ganhar meu primeiro dinheiro. E eu lembro que minha mãe comprou 100 chaveiros. Eu pedi para ela comprar. Em uma manhã, eu vendi 99 chaveiros. Chaveirinho de plástico, sabe aqueles chaveirinhos? Aqueles que tinha uma figura dentro e tal, um negócio assim? Eu saí batendo porta a porta. Isso aí. Na cidade de Arapiraca. Isso. Ao redor de casa, assim, sabe? Dos quarteirões. Você deve ter vendido praticamente para todas as residências ali. Isso. Ah, tá. Porque se você vendeu 99, não é? Saí vendendo ali. Não. Isso é Arapiraca já. Não era... Ah, lá no povoado, não. Na cidade. Tá certo. Povoado. E aí eu comecei a empreender. E eu acredito que, assim, essa questão do empreendedorismo, ela começou a fazer parte de mim, né? E aí eu comecei a fazer várias coisas. E como lá nós somos 3 irmãos... Mas você tinha 7 anos, você já tinha uma cabeça bem desenvolvida já, né? E naquele momento não tinha nenhuma inspiração familiar. Tinha, porque meus pais agricultores... Para vender. Tinha, mas é aí onde que eu falo. As pessoas enganam, os agricultores são um dos maiores empreendedores hoje. Ah, tinha porque você via aquela garra, energia do trabalho do seu pai. Você quer empreendedorismo maior do que você dedicar... Olha só... Você já viu agricultura assim, plantio de fumo? Já. Já mesmo? Já, sim. Como é que funciona plantio de fumo, irmão? Assim, meus pais dedicavam os 3 meses, que era a época de inverno, normalmente é março, abril e maio, para plantio, ok? Só que eles dedicam todo o dinheiro que tem naquele plantio. Se der bom, o ano tá garantido. Se der ruim... Acabou, irmão. Vai passar depois dificuldade. Depois tem que colher, depois tem que pendurar o fumo, aquela coisa até secar, para depois a indústria passar e pegar... E depois vender. Isso mesmo. Isso é empreendedorismo, né? Confiança então, assim... total e a incerteza também é grande. Exatamente, isso acontece muito. Mas, como era o meio pelo qual eles desenvolviam, então, assim, eu acho que eu peguei uma raiz, né, do meu pai, vem daí. Da minha mãe também, porque, assim, ela... por ser uma pessoa que precisava agregar rendas. Então ela já trabalhou, por exemplo, para empresas como a Avon, Natura, sabe essas vendas? Sim. Então ela tem aquele perfil empreendedora, né? E eu comecei a pegar disso daí deles, e isso foi algo maravilhoso para mim. Por quê? Porque eu sempre fui uma pessoa que não era acomodada. Sim. Eu sempre gostei de ter, sabe, aquele dinheirinho, sabe, você ganhar o seu primeiro dinheiro. O que tá me surpreendendo é porque com 7 anos, 7 anos de idade. Bacana, Thiago. E aí tudo começou. Aí, cara, as coisas começaram a fluir, né? Eu comecei a fazer várias coisas, mas já fiz de tudo também, irmão. Embora isso a maioria das pessoas não sabem, mas eu já capinei, entendeu? Na época, quando morava em Arapiraca. Para o quê? Para agregar na renda. Saía casa em casa. Senhor, você quer que limpe aqui esse quintal? Limpar o quintal, dar um Você quer que ajude isso aqui? Por que fazer isso? Irmão, era simples para mim, entendeu? Era tipo assim, eu precisava ganhar dinheiro. E meus pais não obrigavam, jamais, pelo contrário. Mas eu falava, deixa, eu quero fazer isso, né? Eu já vendi muambas, muambas que chama, sabe aquelas coisas porta a porta com um monte de como é que se diz? De eletrônico, de relógio. Eletrônico é coisa de rico, irmão. Era negócio de bacia, sabe? Muambeiro mesmo. Né? Então, tipo assim... Plástico. Eu não era o dono, eu vendia junto com alguém e ganhava lá diária, ia lá empurrando aquele carrinho de mão, entendeu? Aqueles arame que limpa fogão, aqueles negócios Isso, entendeu? E aí, para empreender, eu já fiz várias coisas, inclusive na época, quando criança, sabe o pessoal pegava um prêmio, vou vender aqui essas rifazinhas só para os amigos ali, né? Sim. Não era nada demais, porque não tinha influência, mas os amigos começavam a comprar porque via que era alguém empreendendo. Eu acho que o esforço, é como forma de reconhecimento. Eu acho que deu dó desse menino aqui. Eu vou comprar. Só que é um incentivo, né? Qual que é o grande lance? Que quando você começa a executar isso e as pessoas, elas percebem a sua força, elas percebem a sua dedicação, você começa a ter uma coisa, irmão, que para mim é fundamental no empreendedorismo: micros resultados. Porque esses micros resultados fazem com que você gere uma força acima da média para que você dê o próximo passo para gerar os maiores resultados, né? Então, eu comecei a entender isso. E isso me animava,
Lógico que tinha a sua dificuldade, acordar cedo, o sol. É fácil falar aqui, mas sol lá é 38 graus, irmão. 39 graus, meio dia, Embaixo passando da na árvore, casa né? de alguém, Na sombra. entendeu? Exato, sombra. entendeu? Louco por um copo d'água, entendeu? Então, tudo começou assim. Até que, aos 16 anos de idade, 17 anos de idade, eu comecei a conhecer uma coisa que eu não ouvia antes, que era o tal do desenvolvimento pessoal. E aí eu conheci uma pessoa, onde a pessoa falou, Thiago, você já leu esse livro aqui? Né? O nome do livro era Os Segredos da Mente Milionária, né? Certo. E aí eu falei, não, eu nem tinha hábito. Na verdade, eu nem gostava de estudar, irmão. Esse livro é do Napoleão Hill ou não? Não, Os Segredos da Mente Milionárias é do... Vamos pesquisar aqui, pode falar. Como é que é o nome dele? Dane Carnegie. Ah, do Dale Carnegie. Isso aí, Dale isso aí. Carnegie. Tá certo. E aí, irmão, o que acontece? Comecei a estudar sobre uma coisa chamada gente. Por quê? Tá. Porque eu entendi uma coisa. Mas isso porque você foi trabalhar com alguma empresa que te estimulou a isso? Isso, entendeu? Tá. E aí, eu estudava na época, o terceiro ano do ensino médio. Não sei se você sabia, mas... Na verdade, esse livro é do Harvey Eker. É, Os Segredos da Mente Milionária do Aí mesmo, Harvey o Eker. outro é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. O do Dale é o Como Fazer Amigos, Isso aí. como, Harvey Eker, isso aí. como evitar preocupações e começar a viver, enfim, Uhum. livro dourado, tem muitos livros deles. E Então, aí? Então, irmão, o fato é simples, é que eu entendi que por vir de um local escasso, com pessoas escassas, de um ambiente completamente escasso, eu tenho que trabalhar uma coisa, a minha mentalidade. Tá. Então, minha maior força e dedicação foi na minha mente. Por quê? Mas o que foi a mudança que aconteceu na sua mentalidade nessa fase? O que é que eu entendi disso daí? Eu entendi que... Sabe aquela pergunta que toda pessoa faz assim? O que é que você quer ser quando crescer? Já viu isso aí? Certo. Você sabia claramente o que você queria ser quando crescer? Eu sabia. Sabe o que é que eu dizia? Eu sabia a missão que eu precisava desenvolver. A profissão eu não tinha claro ainda. Então, eu não sabia, cara. Eu era um dos alunos da sala. Eu falei, pô, eu não sei o que é que eu quero ser. Quer fazer que tipo de faculdade? Não sei. Eu não sabia, entendeu? Comecei a perceber que, embora seja extremamente importante, a escola tradicional não era o que eu queria, entendeu? Tipo assim, uma faculdade. Pô, então... E aí eu cheguei para meu pai e falei assim, pai, eu tenho uma coisa para falar para o senhor, o que é? Eu não quero mais estudar. Nossa. Porque eu vim de uma metodologia que fala assim, meu filho, estuda. Não, e a salvação que seu pai enxergava para sua vida era essa. Pô, meu filho não vai ser plantador de fumo desde que ele estude. Ele precisa estudar para sair daqui, como se fosse... Isso aí. Embora ele ainda tivesse uma mente... Ele tinha uma mente, eu falo tinha porque ele não tá mais aqui, né? Uma mente mais aberta para algo novo. Ao ponto que ele falou, tá bom, meu filho, o que é que você quer então? Eu disse, eu quero empreender. Eu desisti do terceiro ano do ensino médio, faltando 5 meses para empreender. Nem tinha como ele falar assim, não, filho, que isso, é muito arriscado. Aí você podia olhar para ele e falar, pai, plantar fumo, não é arriscado? Entendeu? Não dava. E aí ele falou assim, tá bom. Porque também tem uma coisa, como eu comecei a empreender desde cedo, eu sempre fui muito esforçado, eu sempre tive muita credibilidade com os meus pais. Meus pais sempre acreditaram muito em mim. Você é um filho de quantos irmãos? Mais 2. Você é irmão de quantos? Eu sou o mais velho. Ah, legal. Então, eu era uma pessoa que, embora passasse por várias dificuldades, meus pais sempre acreditaram em mim. Sabe o que foi que meu pai fez? Ele fez algo ainda mais ousado. Que hoje eu ensino a minha filha, ensino aos pais também o quanto é importante o apoio dos pais. Meus pais não só me apoiaram, como também ele sabia que eu tinha que iniciar um negócio. Ele foi no banco, fez um empréstimo. Foi o seu primeiro investidor? Para uma parcela de um negócio que ele não teria como pagar se eu não tivesse como pagar. Se o negócio não prosperasse, Isso, ele não ia ter como honrar. Não tinha como, irmão. Uau. Então, assim, hoje eu vou falar para você. Qual é o nome do seu pai? Adaildo Campos. Seu Adailto? Adeildo. Ô, seu Adaildo foi corajoso. Isso é um voto de fé mesmo, de confiança. Forte. E o mais louco disso tudo é que, só pra você ter noção, um empréstimo, irmão, era tipo assim,
Ah, cara, naquela época eu acho que era muita grana. Hoje, tipo, não era muito assim, mas era, sei lá, em torno de uns 8, 10 mil reais. Tá. Mas nós estamos falando de 2006. Sim, entendi. Então, eu não sei se uns 100 mil. 100 mil reais. Fácil, assim, Certo, 100 mil, certo. né? Ele viu eu iniciando um pequeno negocinho ali, onde eu comecei com 300 reais. Eu tive que vender meu celular. Eu me desfiz no celular e tal, para começar. E ele viu que eu tava fluindo, né? E por que eu tô falando isso para você? Porque assim, irmão, na realidade, no empreendedorismo, eu confesso para você que eu fui uma pessoa muito abençoada e tenho o apoio dos meus pais. Mas de verdade, na maioria das famílias, as pessoas não têm o apoio dos pais, não têm o apoio da família, não têm o apoio dos amigos, não têm o apoio das pessoas que estão em volta, e a verdade é uma só, que eu falo sempre, você precisa se acostumar em fazer as coisas durante um período sozinho. Porque assim, quando você tem alguém que te apoia, isso é maravilhoso, porque isso somatiza, não é? Lógico que o apoio, ele vem da execução e da pessoa que você é, não do que você quer, porque muitas vezes você não tem o apoio do seu pai, da sua mãe, da família, dos amigos, porque você já falou muitas vezes e você não executou aquilo. Diferente do que eu já tinha feito. Então eu já vinha fazendo pequenos passos ao ponto que eu não conseguia enxergar quem eu era, mas meus pais já enxergavam a pessoa que eu era, acreditavam e falavam assim, não, esse menino é bom mesmo nisso. Esse menino é comunicativo, esse menino é empreendedor, eu vou investir nele. Então essas pequenas ações que às vezes, sabe, a pessoa quer o apoio do pai e da mãe, mas a maioria das vezes é um acomodado, é um vitimista, um mimizento. Infelizmente é triste falar isso, mas é uma realidade, né? E quando você muda isso, você fala assim, sabe de uma coisa? Vou parar com isso. O que eu falar a partir de hoje eu vou executar. E se eu não executar, eu não vou falar. E você começar a fazer isso. Sabe por quê? Porque você começa a ganhar esse poder interno e isso vai te gerando forças para o próximo passo. E sempre tem alguém enxergando isso, né? Cara, é uma coisa que eu falo. Ao redor tem alguém observando. Na vida, isso é eu agora, é você, é qualquer um que está aqui, inclusive quem está assistindo. Alguém está olhando você. Alguém está te observando. Alguém está olhando as suas ações. E acredite, no dia que você for promovido, e quando falo promovido, não é para você trabalhar para alguém, é quando você vai de uma escala para outra, quando você faz uma conexão poderosa, quando você escala seu negócio, sempre vai ser esse alguém, essa pessoa que conectou, essa pessoa que acreditou, que vai ser uma rampa, uma ponte para você chegar no próximo nível. De rampa, isso. Mas alguém está te olhando. E aí onde é que está, né? E quando eu entendi isso, eu entendi uma coisa. Eu tenho que dar o meu melhor. Só que assim, irmão, na boa, é difícil. Por quê? Quando você vem de uma família escassa, irmão, eu ia na casa da minha avó comer arroz e feijão, que eu amo o feijão da minha avó, embora ela não tá mais aqui. Sim. Mas, irmão, não tinha mistura, lá não chama mistura, né? Então, eu lembro que ela mandava comprar R$2 de salame. Sabe aquele salamezinho que tem uma pimenta, não sei se é salame que chama? Tem uma pimentazinha que você mastiga, chega a arde, já viu? Sei. É que deve ser algo bem regional lá, Bem né? regional. Deve ser algo bem regional. Irmão, hoje quando alguém fala de presunto, qualquer coisa que pareça com aquilo, eu odeio. De tanto comer aquilo ali. Embutido. Mas, o que acontece? Eu acho que, assim, as minhas raízes, elas foram extremamente importantes para a minha vida, porque lá eu aprendi os meus valores, princípios, eu aprendi a valorizar o que tenho, eu aprendi a ser grato, entendeu? Meus pais me ensinaram muito a ser grato. Agradeça por isso, agradeça. E a maioria das vezes, embora seja uma frase até clichê, nós não agradecemos. Nós, sabe, negligenciamos algumas conquistas que, de verdade, muitas pessoas gostariam de ter tido ela. Com certeza. Né? Com certeza. E isso é importante pra gente. Por quê? Porque se tem uma coisa na vida que é importante, é a gente entender e desenvolver o nosso autoconhecimento. E aí eu comecei a entender uma coisa, irmão. Para finalizar essa parte de onde eu vim. De 2006 até a pandemia, nós estamos falando de... Eu cheguei em São Paulo... 14 anos. 14 anos. Eu acredito, irmão, que eu vivi em torno... Vivi, que eu digo assim, curti 1 ou 2% dos meus finais de semana dos últimos 14 anos. Você botou energia.
Então eu era o tipo do cara que as pessoas falavam assim, você tá doido, você não vive, você só pensa em trabalho, só pensa em estudo, você é só focado nisso, né? E o que é que eu entendi, irmão? Que para eu sair de onde eu queria estar para um outro nível, eu entendi através dos livros, cursos e treinamentos que eu tinha que trabalhar o meu autodesenvolvimento. Por quê? Porque eu tinha muitas crenças que me limitavam. E quando eu entendi isso, era como se eu fosse pegar energia. Por isso que eu acredito que todo ser humano precisa pegar um percentual que ele ganha e investir nele mesmo. Claro. Né? Claro. E parece uma coisa que é muito comum, mas se de verdade as pessoas soubessem o quanto isso é importante, elas estariam hoje em um outro patamar de vida. Sabe, né? Que, complementando o que você está falando, hoje de manhã, e eu já tinha ouvido isso algumas vezes, mas eu acho que é importante compartilhar aqui com quem está nos assistindo. Hoje de manhã, novamente, eu conversando com um grande administrador de fundos de investimento, nordestino, inclusive, lá do Recife. Ele falando sobre isso. Os fundos, o que um fundo representa simbolicamente? Uma cédula de dinheiro, um cofre cheio de dinheiro, né? Um bunker cheio de grana. Naturalmente que todos os dias bate à porta dos fundos projetos, boas ideias, boas concepções de ideias, muitas delas ainda em fase de concepção. E o que os fundos mais consideram? O empreendedor. Eles não compram ideias, eles compram o empreendedor. Eles apostam nas pessoas. Quando eles enxergam na pessoa a capacidade de realização, a capacidade de entrega, o quanto essa pessoa de fato vai aplicar e colocar energia no projeto, aí é quando eles acreditam e apostam. Porque boas ideias todo mundo tem. Agora o valor está onde? Está na execução. É isso aí. Que foi o que você fez. Exatamente. Foi execução e foi execução o tempo inteiro. Eu lembro, sabe, Tiagão, até assim, às vezes eu costumo lembrar, sabe? Fala assim, nossa, quanto valeu a pena? Porque eu lembro que eu já deixei de pagar, minha energia já foi cortada para ir para um curso. Eu já fui para treinamento. Teve um dia, irmão, que eu vim para um curso em São Paulo, com vários amigos. E aconteceu 2 fatos que me doeu muito e que, assim, eu disse, caramba, que força tinha ali. Porque tem que ter uma força, né? Porque é muito fácil dar desculpa, né? Falar assim, eu não vou fazer isso. Quantas vezes você não se dedicou? Quantas vezes você não recebeu umas pancadas que você fala assim, como eu fiz isso? E eu lembro, cara, que meus amigos chamavam assim, cara, vamos jantar? E eu falava assim, irmão, não vou, tô sem fome. Eu tava morrendo de fome, mas não tinha grana, irmão. Entendeu? Não tinha grana, não tinha como ir, entendeu? Então o que eu fazia? Eu chegava no hotel, café da manhã e... Enchia a barriga com o café da manhã. Enchia a barriga ali com o café da manhã, entendeu? E água, amendoim, entendeu? E o que tivesse de coffee lá no evento dava para comer também. E nesse dia eu fui para um hotel, cheguei lá no hotel, eu achava que era um determinado valor, era outro, muito mais caro. Né? Pô, hoje para nós aqui, tipo, seria insignificante, né? Mas tipo assim, na época era, sei lá, a diária era R$300. Irmão, eu dormi na recepção do hotel. Ficou passando o tempo lá. Não, sentei lá no sofá, te contar valendo. Então é o preço que nós temos que pagar. É assim, quanto maior o seu sonho, quanto maior o seu objetivo, quanto maior é o seu propósito, maior vai ser o preço que você tem que pagar. E você tem que estar disposto a pagar esse preço para você ter a recompensa. Só que o foco é você olhar para a recompensa, não para o preço que você tem que pagar. Porque quando eu olho para a recompensa, eu vejo o outro lado. É como se eu estivesse treinando, sabe? Fazendo musculação. Então, quando eu estou fazendo musculação, irmão, a dor, ela é uma dor boa. Porque ela é uma dor de construção. De desenvolvimento. De desenvolvimento. Então, cada vez que eu sinto dor... De crescimento. Cada vez que eu sinto, sabe, os meus músculos esticando, cada fibra rasgando, eu tô entendendo porque ele tá fazendo aquilo ali, porque vai desenvolvê-lo. Então, se nós trazer isso para nossa vida, nós precisamos entender que a dor, sabe, a frustração, a queda, sabe, tudo isso ela faz parte do seu processo de crescimento e desenvolvimento. E se for uma dor,
né? Porque existem dois tipos de dores, né? Sério? A dor que modifica. Isso é importante a gente saber. Sim, a dor que modifica. E existe a outra dor também, que na realidade é a dor que eu falo que a maioria das pessoas sofre, né? Você sabe qual que é ela? Não faço ideia agora. Nunca ouviu falar? Não. É louco isso, né? Qual que é a dor do músculo? É a dor que modifica. Certo. Ok? Por que ela modifica? Porque ela tá se desenvolvendo, porque tá crescendo. Entendeu? Essa dor aqui, irmão, ela é maravilhosa. Essa é a dor que vai gerar mais resistência depois. Ela é construtiva, né? Ela vai fazer com que você comece a construir e amá-la, porque nós devemos gostar da dor. Porque quando eu entendo que essa é uma dor que modifica, eu começo a entender o resultado que ela traz. Agora, tem a outra dor também, que infelizmente é a dor da desobediência. A dor da desobediência é aquela dor que é o seguinte, essa dor eu chamo ela de... Você treina, você acabou de falar sobre treino, né? Isso. Mas você tem um hábito de treinar? Tenho razoável, não de treinar repetidamente em academia, isso não. Faço atividade física. Imagina que você vai treinar agora e você não sabe o peso certo que você tem que pegar, você não sabe o tempo, você não sabe exatamente como que você tem que se posicionar naquele equipamento. O que é que vai acontecer com você? Vai gerar um problema de saúde. Essa é a dor que machuca. Então, quando eu tenho a dor que machuca, isso me trava, isso faz com que eu perca o meu crescimento. Você, lógico, vai ser lesionado e automaticamente você vai parar de treinar. Qual que é o maior problema da humanidade? É que todo o tempo ela está sofrendo a dor que machuca por falta da obediência. Porque quando eu sigo corretamente o protocolo e a forma correta de executar uma tarefa, eu começo a ter a dor que modifica, e essa é transformadora. Sim. Entende? Então as pessoas estão tão machucadas, que o maior problema não é nem o machucão, é quando ela começa a acreditar que ela não é capaz mais de chegar mais longe, ela começa a se sentir inútil, ela começa a se sentir uma bosta. Eternamente ferida. Eternamente. E aí o que ela começa a pensar? Cara, eu não sirvo para nada. Porque todo mundo dá certo e eu dou errado, né? E aí você começa a se inferiorizar. E quando eu começo a me inferiorizar, eu começo a ter um sentimento, irmão, que vai criando uma ferida tão grande, mas tão forte, que quando você começa a olhar, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, e você não evoluiu quanto você gostaria, mas lógico, isso tudo está onde? No seu autoconhecimento. E essa dor que gera essa ferida é a dor que te trava, é a dor que te segura. Eu queria fazer uma pausa aqui, Tiagão, rapidinho, para falar para você. Eu vou entrar no assunto foco daqui a pouco com o Thiago Campos, ele é especialista em foco. Tem um livro provocante, Desfoque. Cara, como assim? Tá sugerindo para você desfocar, mas é especialista em foco, ele já vai falar sobre isso. E eu quero chamar a sua atenção para que você conheça o Brain Action, que é um suplemento alimentar para você que trabalha se de repente você está se preparando para um concurso, ou talvez para um vestibular, para o Enem, ou se de repente você trabalha no mercado financeiro, essas atividades que exigem um alto nível de concentração, dedicação ao estudo por horas prolongadas, se você precisa melhorar a sua performance na concentração, no uso da sua memória e no seu foco, existe o Brain Action. O link está aqui abaixo, você pode adquirir através desse link. Ele é todo feito, é uma suplementação alimentar, toda ela desenvolvida com ingredientes naturais. Então, aproveite e conheça agora mesmo o Brain Action. Thiago, que provocação é essa aqui, cara? Louco, não é? Desfoque. Como assim desfoque? Thiago Campos, hacker em foco. Explica isso direito para nós. Irmão, quando nós entendemos a força e o poder do foco, automaticamente você começa a dedicar mais tempo para entender o quanto isso dá velocidade nos seus resultados. Porque o foco é energia, não é? E de verdade, irmão, as pessoas não buscam foco, sabia disso? É muita oferta, é muita oportunidade, não, é muita distração. Não. Onde está o problema? Elas não buscam, elas acham que isso não é algo que seja
tão forte o quanto elas precisam para ter a transformação. Não acham isso, não consideram o foco algo fundamental. Exato, mas elas querem ter um carro bacana, elas querem ter uma casa legal, elas querem morar num lugar melhor da cidade delas, elas querem crescer o negócio dela. Aí eu pergunto para você, Tiagão, você conhece alguém na vida que seja artista, empreendedor, atleta, que conseguiu alta performance, resultado acima da média exponencial sem foco? Não. É impossível, Nem irmão. na política isso é possível. É impossível, tem que ter foco. E por que isso é tão importante? Agora vem o caso. Porque tem pessoas que é intuitivo, entendeu? Ela tem o foco como já é intuição, já é dela. Isso é top. Tem pessoas que nascem assim. Como algumas pessoas que nascem com habilidade da comunicação. Outras com habilidade, sabe? Em vários sentidos, né? Qual que é a vantagem disso? É que o foco, ele é uma habilidade a ser desenvolvida. Quando eu entendo a importância do foco, eu começo a entender porque tem pessoas que têm mais resultados e outras não. Por exemplo, Thiago, ler livro é importante? Fundamental. Concordo com você. Agora, como saber qual livro que é fundamental para você nesse momento? Se eu não tenho um alvo certo, se eu não tenho um foco para saber exatamente qual é o meu alvo, então eu posso ler qualquer livro achando que eu estou indo no caminho, mas esse não é o livro. Ele é importante, mas não é o mais importante. Então, quais são os 3, 5 livros mais importantes que são congruentes para te levar ao seu objetivo do seu alvo? Exatamente. Mas para isso eu preciso saber o quê? O meu alvo. E a pergunta que fica é, qual que é meu alvo? No lado pessoal, profissional, espiritual, família, qual que é meu alvo? Quer que eu fale para você? Infelizmente, a maioria das pessoas estão trabalhando todos os dias e acordando todos os dias sem saber com clareza qual é o seu alvo. A maioria delas, o objetivo é sobrevivência. Thiago, tem como eleger critérios para definição do foco? Com certeza. Primeira coisa importante é você ter clareza. Então vamos lá. O nome é muito sugestivo, desfoque, é ou não é? Provocante. Não é provocante? Então, olha que louco. Por que você tem que ter clareza? Porque é simples. Olha, se você olhar para mim agora, né, enquanto você está aqui, estamos conversando, você está me entrevistando, então é você que está aí olhando. Perceba que para você focar em mim, você teve que ter a primeira coisa, um alvo. Qual que é o alvo? É o Thiago. Certo. Ok? Então, na vida, antes de eu ter foco, eu tenho que ter o quê? Um alvo. Um alvo. A pergunta que fica Um objetivo, uma meta. Então, aí onde é que vem um ponto? Se o alvo é importante para mim, Tiagão, então qual que é meu alvo? Então, imagina, se você tem clareza do seu alvo, faz sentido que você fica mais fácil você colocar seu foco naquilo que vai construir mais resultados? Certo. Certo? A pergunta que eu tenho é, como que você sabe que o alvo que você acha que está certo, está certo? Tem que ter critério. Aí vem uma coisa chamada parâmetro. Tem que ter um parâmetro. Isso. Ok? Você já, por algum motivo, quebrou o rodão, a roda do seu carro? Destruiu, amassou? Você já amassou? A roda do carro. Sim. Já rasguei pneu demais. Não, o pneu não, a roda mesmo. A roda? O que é o rodão, né, que chama, né? Pode ser. Pode ser, é a roda, aquela de aço e tal, não sei. Não lembro de ter feito, mas imaginemos que sim. Vamos lá, entenda o que é parâmetro, pra você ver o quanto é importante você entender o parâmetro. Tiago, se você pega a roda do carro e leva no mecânico, imagina o melhor mecânico da sua cidade. O melhor, mais extraordinário, e lá só vai os melhores carros. E você chegar lá e fala, ó, minha roda do carro tá amassada. Eu preciso agora desamassar para poder colocar o pneu. O que é que ele faz? Ele vai buscar um parâmetro, vai buscar uma roda original, um modelo, uma base. Vou dar umas porradas. Né? Depende. Vai dar umas porradas, né? Depende. Vou explicar para você o que ele faz. Ele leva numa máquina. Certo. Essa máquina, ele coloca a roda. E a roda diz exatamente quantos chumbinhos é necessário para fazer o balanceamento. Para poder fazer o balanceamento. Isso. A roda é o parâmetro do balanceamento. Certo. Para a roda ficar alinhada, ok? Do alinhamento. A máquina. Ok. E qual que é o seu parâmetro? Como você sabe que o seu parâmetro é o parâmetro certo?
E se ele não for o parâmetro certo? Você tem que fazer o quê? Buscar o parâmetro. Quer um teste? De uma forma bem... Aí seria o quê? Uma pessoa, por exemplo, eu modelo alguém... Também. Quer um teste muito bom? Imagina. Antônio é um excelente taxista. Cara, é um taxista maravilhoso. Ele é extraordinário. Toda vez que eu vou lá andar com ele, pense na atenção. Para mim é o melhor taxista aqui da cidade. Aí você vai para Nova York. Aí você anda com o Alex. Aquele carro executivo. Nossa. O Alex, Nova York. A pergunta é, qual que é o seu parâmetro? Porque às vezes o seu parâmetro está dentro só da sua mente, do seu conceito, daquilo que você consegue enxergar. Então, às vezes você precisa ter novas experiências com novas pessoas que tenham outros resultados para você verificar se o parâmetro que você tem, ele está alinhado. Por isso a importância de você ter mentores, para você ter um direcionamento certo. E às vezes as pessoas até estão no jogo certo, mas não estão tendo resultado. Por quê? É simples, irmão. Cristiano Ronaldo, por exemplo, ele já ganhou 5 vezes, né, a bola de ouro. Bola de ouro. Agora, você acha mesmo que se Cristiano Ronaldo estivesse no gol, Pois é. ele ganharia a bola de ouro 5 vezes? Isso aí, provavelmente não. Provavelmente não. Faz sentido? Não. Seria um cara muito bom jogando na posição errada. Exatamente. Qual Certo. o problema do ser humano? Às vezes ele está até no jogo certo, mas está mal posicionado. O que é que ele precisa? Ele precisa ter um mentor, alguém que direcione, para que ele se posicione corretamente, né? Ou seja, alguém que esteja olhando de fora. Agora, é lógico que para isso você precisa aprender a desfocar. Desfocar de quê? Primeira coisa, de todas as coisas, irmão, que são incongruentes com o seu alvo. Então, avalie. O maior exemplo que eu encontro nisso, e que eu sempre dou esse exemplo e eu não canso de falar, é sobre a câmera do celular. Perceba porque a câmera é muito simples. Você mesmo vai... Eu vou tirar uma foto sua, então eu identifico o meu alvo, que é você. Antes dela focar em você, ela desfoca das outras coisas. De tudo. É verdade. Entendeu? Sim. Assim é a vida. Qual que é o problema das pessoas? Que eles estão todo tempo focando em tudo. Então ela precisa aprender a desfocar. Então quais são as coisas da sua vida que você tem que desfocar que são incongruentes com o seu alvo? Quando eu entendo quais são essas coisas, eu começo a criar a habilidade do não também. Certo, certo. Porque foco é energia. Certo? Tudo aquilo que eu dedico meu tempo, minha atenção e meus recursos, torna-se o ponto mais importante da minha vida. Ou seja, se eu estou aqui, mas eu dedico energia em várias coisas, isso está minando a minha energia. Eu não vou ter a performance que eu gostaria. Parece óbvio, mas todo tempo as pessoas estão fazendo isso por conta das distrações. É muito simples eu falar aqui, mas é o marido, é a esposa, é o filho, é o celular tocando, é a TV ligada, é alguém do trabalho ligando, é um negócio aqui, é mais uma proposta. Então a pergunta que fica é: quais são as coisas que você não deve fazer para você estar mais focado em seu alvo? Porque as coisas que você não tem que fazer é tão importante quanto as coisas que você deve fazer. Você não consegue carregar o mundo nas costas. Por isso que às vezes as pessoas falam assim, não, mas foco é você falar não. É verdade, também. Mas acima de tudo, é você saber exatamente quais são os nãos que você tem que dar. Porque dar não, irmão, para pessoas que a gente não conhece, até mais simples. Mas quando é alguém que você ama? Quando é sua esposa, seu marido, que você tem que dar um não? Quando que é o seu pai, a sua mãe? Quando é um sócio seu que você tem que dar um não, porque você sabia que você não poderia fazer aquilo ali. Mas você vai lá porque você tem que agradar. E você tem que entender que você, quando dá um não da forma que você comunica da forma correta, a pessoa até gosta de você. Porque é um não de uma forma amável. Entendeu? E ela entende. Lógico que existem as exceções, mas não estou falando pelas exceções. Já teve caso de eu largar tudo para fazer algo porque era algo extremamente urgente. Mas quantas vezes a gente não dedicou a fazer algo que não era urgente? Isso nós estamos falando do nosso tempo. Então, quando eu entendo que foco é você desfocar de todas as coisas, eu entendo outra coisa também importante. Desfocar de todas as pessoas.
Vamos lá. Você precisa aprender a desfocar de todas as coisas que são incongruentes com o seu alvo e precisa aprender a desfocar de todas as pessoas. Que não agregam. Porque todas as pessoas... Não agregam para fazer você atingir o seu alvo. É isso que você quer dizer? Todas as pessoas são importantes, Tiagão. Claro. Mas nem todas as pessoas são importantes para você na sua vida nesse exato momento. Nesse momento. Sim. Entendeu? Sim. Então eu preciso identificar isso. E é importante isso. Tem até uma frase que eu uso muito, inclusive, no meu livro, que é o seguinte: quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Eu vi aqui. Você viu? Tem um trecho aqui que você colocou aqui, ó. Livre-se das pessoas que sugam sua energia. Os críticos, porque não existe crítica construtiva, toda crítica é destrutiva, né? Os mimizentos, ninguém gosta de gente reclamona. Estraga prazeres, aquele que quer cortar o barato, a galera tá lá, feliz, entusiasmada, e chega com um comentário, sei lá, desnecessário, incongruente, indevido para aquele momento. Roleiros aqui, ó, tá escrito rolos, né? Mas eu acho que é mais ou menos isso. Ah, olha só. Sanguessugas. Insensíveis, né? As pessoas que passam por cima de tudo e de todo. Ah, o rolo mesmo, aqui é rolo. É, rolo compressor. É um rolo compressor. Aqui, ó, leve trás, aqui é o fofoqueiro. Nossa. Os controladores, tem gente que é assim, né? Que é controlador, manipulador. Pessoas que te apunhalam, aqui é o traidor, é o traíra mesmo, né? Quem nunca foi traído, né, irmão? Olho grande, aqui é o invejoso, que ele quer o que você carrega. Pessoas, o explosivo, que seria um impaciente aqui, né? Uma pessoa que não respira. Sanguessuga, tem um bocado também. E os vingativos. O que acontece, sabe o que é, irmão? É que, por tem que exemplo, se livrando dessa turma. Então, mas o que acontece? Mas eles são importantes também, né? A gente aprende bastante com eles. Então, mas onde é que tem um ponto? Se livrar não quer dizer que você vai matar ou vai deixar de estar com eles. Sim. Mas você precisa entender que precisamos ter uma base. A base, ela é importante. A sua base é importante. Quer um exemplo simples? Jesus, ele tinha a família dele. E o que foi que ele fez? Ele construiu uma nova base. Para o que ele queria, para o propósito dele. Pela missão que ele recebeu do Pai. Certo. Foram os discípulos. Certo. E são pessoas perfeitas? Não. Não são perfeitos. Entendeu? Mas era uma base. Então, quais são as pessoas que podem construir essa base? E acredite, o ambiente influencia muito. Você vê que Jesus, ele prezava muito sobre o ambiente. Se o ambiente não fosse importante, Tiagão, Deus não criava primeiro o lugar para depois criar as pessoas. O ambiente é importante. O lugar é importante. Essas pessoas aqui, elas nunca deixarão de existir na nossa vida. Existe mais do que a gente imagina. Mais do que a gente imagina. Nós somos isso aqui. Uhum. Nós todos somos isso Nós aqui. temos um pouquinho disso aí. Um pouquinho de cada. A questão é a sabedoria de entender com quem eu abro meu coração ou com quem eu exponho meus projetos, minhas ideias, a minha vivência, né? E se eu estou estimulando isso no outro ou não. E se eu percebo, eu limito o acesso dessa outra pessoa. Porque nós somos isso aqui, um pouquinho disso aqui, todos nós somos. Tiagão, eu tenho certeza que você já se frustrou muito com pessoas, assim como eu e todos os outros que estão assistindo. Mas sabe por que muitas vezes nós nos decepcionamos? Porque intimidade é para ser conquistada, não dada gratuitamente. Qual que é o nosso problema? É porque a nossa necessidade de atenção é tão grande, mas tão grande, que nós damos a nossa intimidade gratuitamente para as pessoas e depois as pessoas usam essa nossa intimidade, que é o nosso ponto fraco, para nos ferir e abalar a nossa vida, e nós mesmos é que deu para elas. Isso daí. Aproveitam disso. Entendeu? Então, o que é que nós precisamos entender? Que uma vez que eu sei com quem eu me associo, eu aprendo a ouvir mais do que falar e saber quais são as pessoas que são leais a mim. Mas nenhuma pessoa pode dizer que ela é leal a você antes de passar por um caos. Junto com você. Junto com você. Entendeu? Porque aí tem essa lealdade. A lealdade, irmão, ela é algo que não é eu dizer que sou leal. Eu tenho que demonstrar, provar, concretizar através de uma ação que eu sou leal a você. A partir desse momento, eu começo a entender quais são as pessoas leais. Então, quando eu entendo isso, e eu entendo sobre essas pessoas, eu entendo, irmão, uma coisa também, o meu autodesenvolvimento. Sabe por quê?
Porque a nossa mente, irmão, ela é tão poderosa, mas tão poderosa, que se nós entender o quanto... Providência, uma água para o meu convidado aqui. É bom demais. Quer um cafezinho também? Não, quero. Então tá. Quero. Por favor, café e água para os Thiagos. Então, a nossa mente... Olha aí um cafezinho. A nossa mente, irmão, ela é algo que... Até a frase que eu uso aí... Obrigado, irmão. Tô falando um monte de frase do livro, né? Aqui na rampa é assim, né? A nossa mente, ela é os ensaios... Ela é os ensaios... Água? Água e café. Aqui na rampa, gente, é assim mesmo, tá? Uhum. A gente vai gravando, vai tomando café, vai se sentindo em casa. E aí? Então, a nossa mente, ela é onde acontecem os ensaios dos espetáculos que acontecerão em nosso futuro. Ok? O que é que nós colocamos em nossa mente todos os dias? É clichê, irmão, porque infelizmente é a realidade. Nós falamos muito sobre isso, você sabe disso. Todo tempo nós sabemos que precisa cuidar disso, mas no dia a dia nós erramos nisso daí. Então, quando eu comecei a entender sobre gente, eu comecei a entender a verdadeira essência sobre o empreendedorismo. Porque empreender é muito mais você entender de gente do que qualquer outra coisa. Quando é que eu vendo mais? Quando eu entendo de pessoas. De comportamento. Quando é que eu tenho mais sócios? Quando eu entendo de pessoas. Claro. Quando é que eu ganho mais dinheiro? Quando eu entendo de pessoas, de comportamento, eu entendo de gente. A pergunta é... Comportamento para relacionamento, comportamento para consumo, né? Absolutamente para tudo, né? Então, quando eu entendo isso, eu começo a agir de forma que eu coloco meu foco exatamente na coisa certa. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso aprender a desfocar de oportunidades também. Porque nem toda oportunidade boa é boa para você. Então, quando eu aprendo a dar não para boas oportunidades, boas ideias, é a chave para entrar as ideias e oportunidades extraordinárias. Porque se não há espaço nessa xícara, não tem como entrar um outro café. Primeiro tem que esvaziá-la. Estou estudando muito sobre isso, principalmente por estar concentrado na história do cristianismo brasileiro, mundial e tal. E é muito fácil de perceber isso. O quanto as pessoas desfocam com facilidade, porque o mundo está cada vez mais atrativo, cada vez mais o número de ofertas aparece, surge na nossa frente, e aí muito do que gera esse desfoque, né, ou melhor, a falta de foco, porque o desfoque ele é necessário. Eu aprendi com você que ele é importante, para depois, né, para que você se concentre naquilo que faz sentido. Mas porque as pessoas não conseguem entender qual é o propósito delas, qual é o propósito daquela oportunidade, enfim, do negócio que está aparecendo, né, dessas chances todas que aparecem na vida. Por quê? Porque não tem parâmetro, porque não tem critério para eleger, para entender esse alvo, por exemplo, né? Então, irmão, é aí onde vem o que eu falei sobre você ter o autoconhecimento. Entende? A nossa mente ela é um reservatório de sabedoria. Mas, tão importante quanto isso, é você entender que tem pessoas que nasceram com a necessidade, né, da nossa sabedoria. E quando eu entendo isso, eu preciso aprender o meu real valor. Certo. Meu foco está no meu real valor. Como que eu desenvolvo o meu real valor? Para isso, eu preciso entender o meu conjunto de competências. Quais são os meus dons, talentos e habilidades. Incluindo as habilidades que eu tenho que desenvolver para que meus dons, talentos e habilidades sejam potencializados para que eu consiga extrair o melhor de mim para que eu possa suprir a necessidade que essas pessoas têm. Porque acredite, você não nasceu para todo mundo. Então, se eu não nasci para todo mundo, mas tem pessoas que nasceram com uma necessidade da minha sabedoria, ache-as. Procure. Então, quando eu entendo o meu real valor, eu começo a entender uma coisa também que é muito importante, Tiagão.
Isso foi uma coisa que eu aprendi, irmão, e que mudou completamente a minha vida. É assim, infelizmente tem pessoas que não descobriram o seu real valor e por isso que elas têm preço. Certo. E por isso que a maioria delas estão insatisfeitas. Porque quando eu sei o meu valor, eu começo a negociá-lo no que eu acredito que vale. Exemplo, para ficar mais claro. Quando é que eu identifico o meu valor? Quando eu sei meus dons, talentos, habilidades, meu conjunto de competências, irmão. Se eu não sei isso, eu não tenho como determinar o meu valor. Aí as pessoas pagam o quanto elas acham que você merece. Faz sentido ou não? Claro. E aí você vive numa vida de caos, entendeu? Você não tem parâmetro para precificar você mesmo. Exato. Mas eu descobri... Aí os outros precificam. Mas eu descobri outra coisa, irmão. Pera aí, segura aí o que você descobriu, porque eu preciso falar com as pessoas que estão nos assistindo agora sobre a rampa. Exatamente, hoje quem está aqui com a gente é o Thiago Campos, e se você tem um conteúdo, eu tenho certeza que você está assistindo agora e você carrega algo muito importante dentro do seu coração, dentro da sua cabeça, da sua mente, você tem um conteúdo rico para compartilhar, entre em contato com a gente, você está convidado a passar pela rampa. Entre em contato com a nossa equipe, a gente vai conversar com você. A gente quer te conhecer, quer conhecer a sua história também, tá bom? Então, passe pela rampa. E aí, o que foi que você descobriu? Então, quando você entende o seu real valor, você começa a negociá-los de forma, digamos assim, mais justa. Então, qual que é a questão? O que eu descobri? O que eu ia falar? É que, infelizmente, a necessidade das pessoas na sobrevivência, o desespero delas, faz com que elas tomem ações inadequadas, incoerentes e que muitas vezes indesejadas e que levam ela num caminho completamente diferente do que elas queriam, porque elas não param para pensar, gastar tempo pensando nas habilidades, dons e talentos que ela tem para que ela possa gerar mais receita. Ela vai sempre para o mais fácil. Qual que é o mais fácil? Eu vou arrumar um emprego, estou desesperado, eu preciso de um emprego. Por quê? Porque ela está vendo o problema, ela está vendo a pressão aqui. Só que ela não entende que a pressão, a dor, a queda ela é importante. Afinal de contas, é na queda que a água ganha força, move turbinas e gera energia. Então, as nossas quedas, elas são importantes. Inclusive, quando eu me refiro a isso, o primeiro capítulo do meu livro fala sobre o fundo do poço. Muitas pessoas falam até que só tem duas opções no fundo do poço. Eu acredito que tem 4 coisas que você pode fazer quando está no fundo do poço. Você pode continuar nele. É uma opção. Tem gente que tá no fundo do poço, tá lá, irmão. Não sai. Você pode cavar mais, porque acredite numa coisa. Não existe coisa pior que não possa ficar pior ainda. E não existe coisa melhor que não possa melhorar ainda mais. Isso é um fato. Então eu posso cavar ainda mais. Mas eu posso sair também do fundo do poço. Só que essas 3 alternativas não são as melhores. A melhor alternativa é eu sair com o aprendizado. Porque quantas pessoas estão no fundo do poço, saem e voltam novamente com o mesmo problema. Exemplo. É a área do relacionamento, ela volta ao fundo do poço no outro relacionamento. Ela volta no fundo do poço na área das finanças. Ela volta no fundo do poço na área espiritual. Ela volta no fundo do poço Y, Z e X. Por quê? Porque ela não saiu com aprendizado. Porque quando eu aprendo, eu não volto por aquele caminho. Então, a melhor forma de sair dali é com aprendizado. E quando eu entendo isso, eu entendo o meu real valor, eu começo a valorizar ainda mais. Quer um exemplo? As pessoas chegam assim para mim, Thiago, quanto que custa a tua mentoria? Eu falo X. Fala, olha só, várias pessoas, nossa, é caro demais. Olha só o que é isso, caro demais. Eu falei assim, você acha? Acho. Então tá bom, contrata um mais barato. Qual que é a diferença? É que se eu não sei quais são os meus dons, talentos, habilidades, meu conjunto de competências, se eu não sei a transformação que eu posso causar na vida da outra pessoa, eu vou deixar ela ditar o meu preço. E a realidade é que ela pode sim chamar pessoas mais em conta. Só que qual que é a diferença? É que às vezes ela pega uma pessoa que leu 3, 4, 5 livros,
que não têm uma história tão forte quanto o que eu tive nos últimos 15 anos, que não quebrou como eu quebrei. Eu já quebrei 5 vezes. Então, tipo assim, parece uma coisa de doido. Fala assim, como assim, cara? Ah, irmão, quebrei 5 vezes. Se eu contar da vez que eu nasci, né? Que eu nasci pobre, então na sexta. Mas, quanto é que vale um ensinamento de alguém que quebrou e já superou? Quanto que vale você não passar por isso, né? E aí você pega alguém que simplesmente olhou 1, 2, 3 cursos, e aí ela vai ativar em você apenas o fogo da palha que existe em você para as próximas 72 horas. Entendeu? E isso não há transformação. Eu chamo que a minha transformação, ela é uma transformação, lá em Alagoas a gente fala de, já viu madeira de, como é que chama lá? É madeira de, putz, cara, tem um nome tão forte, que é tipo, você bota pra queimar, irmão, ela continua queimando. Tipo aroeira. Aroeira, tipo assim, queimando, entendeu? Angelim, essas madeiras mais duras, mais resistentes. Exato. Por quê? Que mantém a brasa acesa. Porque a transformação real é aquela que entra dentro de você, remove as estruturas que está dentro de você, os entulhos saem todo daí, para que você consiga enxergar de uma forma limpa, para que você consiga ver quais são os seus dons, talentos, você desenvolva essas habilidades, seu conjunto de competências, que é aquilo que Deus te deu, e você transformar e colocar isso para fora como um fogo. Entendeu? Você começa a transformar e o resultado vai. Porque não é palha, entendeu? É um fogo que realmente começa e ele só aumenta. Por que aumenta? Porque você começa a trabalhar dentro daquilo que eu acredito que é o que você nasceu. Porque o pessoal fala muito sobre, cara, subir de nível, crescer na vida. Eu acredito muito em você descobrir a sua originalidade. Uau! Entendeu? Então, quando eu sei, né, que eu tenho que focar no original que eu sou, aí, sabe, a minha sabedoria que está dentro de mim, ela começa a tocar realmente a vida daquelas pessoas que nasceram com a necessidade delas, para que elas sejam cumpridas. Porque a gente não tem que negligenciar, irmão. Nós vivemos em um mundo no meio de sociedade. Então precisamos das pessoas. Isso é um fato, entendeu? Só que, infelizmente, nós estamos em um mundo onde as pessoas, elas nem sabem o valor dela e, infelizmente, as que dizem que sabem é porque foram treinadas de uma forma que ela mente para ela mesma. Tipo, eu tô bem. E, na verdade, ela não tá bem. Ela tá assistindo uma merda. Ela tá uma bosta, entendeu? Eu tô bem. E ela começa a trazer isso. Não tô dizendo pra você ser negativo. Mas, cara, é importante você saber quando você tá bem. É importante você saber onde você está. Se você quiser sair daqui, Tiagão, de Alphaville para Chapecó, você coloca no Waze, não tem como você chegar em Chapecó sem antes saber onde você está e para onde você vai. Sim. E uma forma básica de explicar isso daí é que qual que é o problema do ser humano? É que, primeiro, ele não se conscientiza onde ele está. Exemplo. Realmente, eu estou quebrado. Eu quebrei, vou sair daqui. Não, eu estou acima do peso. Eu preciso realmente melhorar. Não, meu relacionamento é uma bosta. Vou melhorar meu relacionamento. É importante você saber onde você está, que é o ponto de partida. Reconhecer isso. Porque quando eu reconheço, eu começo a agir de forma congruente com a situação real. Porque se seu carro não está pronto para ir para Chapecó, antes de ir, você tem que levar no mecânico se for necessário. Senão você vai quebrar no meio do caminho e você vai passar por apuros e vai gastar muito mais. Acho que aí tem uma chave que se vira aí também, que é você começa a agir de maneira intencional mesmo, né? De maneira estratégica, planejada, quando você tem esse norte. Agora, esse nível de autoconhecimento, ele requer estudo, requer um processo de acessar conhecimento, porque o aprendizado, ele é o quê? Ele é o encontro entre o conhecimento e a experiência, né? E aí tem duas maneiras de você acessar isso. A sabedoria, ela é o quê? Ela é o conhecimento e a experiência, quando elas se encontram, né? Que gera sabedoria. Pô, você tem conhecimento sobre aquele assunto e você tem a experiência. Você passou por aquilo.
Mas existe uma maneira das pessoas adquirirem sabedoria acessando a experiência do outro. Então, como você falou, pô, eu quebrei 5 vezes. Mais a vez que eu nasci já numa situação de miséria, 6. Incrivelmente, tem pessoas que elas não estão dispostas a aprender com quem já passou pela situação. Eu sempre digo que tem 2 formas de se aprender, uma é ouvindo e a outra é caindo, né? Então, assim, é mais barato aprender ouvindo. E talvez esse mais barato passa por um investimento em você mesmo, através de um livro que você compra, de um treinamento que você faz, de um curso que você adquire. E tem gente resistente ainda a isso, né, Thiago? Que não tá afim de... E, pô, eu fico pensando assim, por quanto você vende esse livro, por exemplo? Você pode divulgar o preço do livro na internet? Você vende 120. o livro a quanto? R$120. Quanto você gastou para conseguir adquirir toda a sabedoria que você compartilha aqui? Muita grana, né? Muita grana. Eu gravei um curso agora de comunicação, de alta performance em comunicação. E eu fiquei até constrangido quando a gente foi fazer o preço do curso. Falei, pô, mas tão barato, eu gastei tanta grana para aprender isso que eu faço hoje. Eu passei por tanta experiência em rádio, em TV, em campanhas eleitorais, em propaganda, em tanta coisa que eu já fiz para acessar os lugares que eu acessei. Aí, pô, R$120 é barato. E ainda assim tem gente que quer ficar parado, né, cara? Sabe o que é isso, Tiagão? Quem não está disposto a passar fome por um livro, ele não é digno do sucesso. Uau! Você tem que pagar o preço, entendeu? E por que eu falo isso, irmão? Porque você sabe qual vai ser a doença do século? Obesidade mental. Verdade. Sabe o que acontece? Informação hoje tem demais. Sabe o que é que eu acredito? Muita informação. Isso. Sabe o que é que eu acredito, Tiagão? É que assim, é tanta informação, é tanto estudo, que elas estão esquecendo de uma coisa. Você falou uma coisa extremamente importante, inclusive, dentro de tantas, que o conhecimento mais a experiência te leva à sabedoria, ok? Isso. Mas eu acredito que para você transformar isso no aprendizado, tem que ter a coisa chamada prática. E qual que é o problema do ser humano? É que ele está absorvendo muito conteúdo e está pouco praticando. Não, mas aí que tá. A prática está na experiência. Isso. Em viver. Agora, quer um exemplo aí, bem, vamos dizer assim, bem chula, bem simples? Popular. A autoescola, ela ensina você a dirigir ou tirar a carteira de habilitação? Exatamente. Tirar a carteira de habilitação. Isso. Onde é que você aprende a dirigir? Na rua, prática. Praticando. Tendo a experiência. Ok? Tendo a experiência. Então, você precisa disso. Faz sentido ou não? Claro. E isso é importante. Agora, para isso, você precisa identificar porque as pessoas, elas... É tanta coisa que é muito fácil você se distrair hoje. Entendeu? E a distração é uma coisa que ela está em todo momento. Por exemplo, nesse exato momento aqui, gravando com você, aí eu vejo um som aqui, de alguma coisa, quase nada, mas eu estou vendo, aí eu vejo alguém clicando ali, aí eu vejo alguém abrindo a porta, as distrações. É fácil para sair do foco, né? Ok? As distrações. Só que, eu não sei se você sabia, Tiagão, mas houve uma pesquisa, eu não sei se foi em Harvard, depois eu vou verificar, vou até passar esse dado. Você sabe quantas distrações nós temos em média por dia? Deve ser muito. Chuta aí um número, assim, por dia, né? Sei lá. Em média, não é uma coisa... Mas... 1000 distrações por dia, no mínimo deve ter umas 1000. Porque a gente pensa em tanta coisa e vê tanta coisa e fala tanta coisa. 345.600 distrações por dia. Aí eu pergunto para você, irmão, como que você consegue? Porque isso é desde uma mosca, um pássaro, um barulho, o celular tocando, uma série de coisas. O que é que nós precisamos entender, irmão? O seguinte, olha que louco isso. Que essa pesquisa também chegou à conclusão que a distração ela é boa. Ela é importante de alguma forma? E através do que eu venho estudado sobre foco e hiperfoco, eu cada vez tendencio que ela é boa desde que seja intencional. Vou dar um exemplo muito claro para você. Como assim? É louco isso, né? Mas você falou sobre intencionalidade. E certo. Você não tem como ser focado
100% o dia inteiro, mas tem como você estar focado o dia todo. Olha que louco. Parece a mesma coisa. Desenha isso aí. Mas não é. Mas vou exemplificar de uma forma muito prática, irmão. Se eu pedir para você olhar para esse dedo aqui, olha para cá. Tá. Você que tá aí atrás também. Depois olha para cá. Olhou? Tá. Agora olha para cá novamente. Certo. E agora para cá. Certo. Imagina que é ponto A e ponto B. Tá. Houve uma distração do ponto A para o ponto B. Um desvio aqui. Um desvio, não houve uma distração? Certo. Só que uma distração intencional. Sim. Então, quais são as distrações intencionais que você precisa fazer na sua vida, no seu negócio, que você leve sempre para um resultado? Isso não impediu que você... Foi foda essa, não foi? Essa foi boa. Isso não impediu que você parasse de ouvir um som ou alguma coisa, mas ela foi intencional. Ou seja, dentro do seu dia, você consegue, mesmo através de distrações, ter distrações intencionais, focadas, tendo performance focada. Claro. Entendeu? E isso é importante, por quê? Porque quando eu entendo isso, eu começo a entender que você não precisa ser uma mangueira furada. Meu Deus, o que é mangueira furada? Você já usou uma mangueira jato? Já. Já? Já. Imagina uma mangueira jato. Tá. Ela foi desenvolvida para um objetivo, para ter uma determinada performance e um determinado resultado. Sim? Sim. Sim. Existe a mangueira normal e tem a mangueira jato. Se eu comprar jato é porque eu quero a performance da mangueira jato. Isso. Ok? Então, digamos que eu esteja lavando um carro aqui e eu quero usar a mangueira jato. E eu estou na distância correta, ligado no máximo a torneira. Tá. E aciona a mangueira. Só que a mangueira está cheia de furos. Ela vai conseguir dar performance? Não. Ela vai conseguir dar o melhor dela dentro daquilo que ela foi desenvolvida? Não. Por que não? Diminui a força, a pressão, ok? Os furos, etc. Cheio de furos. Isso. A água sai pelos furos. Automaticamente, ela não consegue atingir o alvo dela. Isso. Mesmo ela estando no lugar certo. Verdade. Mesmo. Isso. Boa. Brasil, o mundo estão cheios de pessoas que são mangueiras furadas, gastando energia em tantas coisas e esquecendo de tampar esses buracos para colocar performance e energia naquilo que realmente ela foi programada, criada para performar na vida delas. E quando eu entendo que eu tenho que colocar essa energia, eu começo a entender que, por mais que eu passe muito tempo com a mangueira furada, colocando, mesmo naquela potência no carro, ele talvez nem consiga aquele objetivo, mesmo estando no mesmo local, e vai gastar muito mais esforço e energia quando ela está furada. Mas quando ela está funcionando, talvez eu consiga aquilo ali em menos de 1 minuto. Essa é a diferença do hiperfoco. É você conseguir performar colocando energia naquela coisa que gera mais resultados. Aí eu pergunto para você, quais são as coisas que mais geram resultado dos seus negócios? Quais são as coisas que mais geram resultado no seu lado espiritual? Família, trabalho. Aí você pergunta, Tiago, como é que eu vou identificar isso? Eu vou dar uma chave poderosa, eu só ensino na minha mentoria. Hoje eu senti vontade de falar aqui agora. Obrigado. Tudo na vida existe 6 coisas mais importantes. Tudo. Quer fazer um teste? Você nunca ouviu falar isso porque é coisa profunda, irmão. Futebol. Quais são as 6 coisas mais importantes que tem que ter no futebol? Fala pra mim. 6 coisas. A bola. A bola. O campo. O campo. O jogador. Os jogadores. A trave. A trave. A demarcação das linhas. A demarcação. Lá. O juiz. Acabou. Isso aí. Ah, Tiago, mas não tem plateia, mas não acontece jogo? Na pandemia a gente viu. Acontece. Não acontece? Claro. Essas coisas não. Quais são as 6 coisas mais importantes numa agricultura? Você vai encontrar também a mesma coisa. Exatamente. Tudo na vida existe as 6 coisas mais importantes. Quais são as 6 coisas mais importantes do seu negócio aqui? Quais são as 6 coisas mais importantes no seu relacionamento? Quais são as 6 coisas mais importantes no seu âmbito pessoal que você precisa fazer? Quando eu entendo quais são as coisas mais importantes, aí eu vou pegar meus dons, talentos, habilidades, meu conjunto de competências e colocar nas ações que mais geram resultados para eu explodir resultados. Aí eu tenho resultados exponenciais. Porque eu estou colocando meu tempo naquilo que é mais importante. E tudo é energia, né, irmão? Cara, gente, vamos parar por aqui ou não? Já dava para parar aqui, né? Tá bom já, né? Já tá, olha, vou te falar. Vamos ver se a gente vai ter. Mas o bom de tudo é que dá pra gente continuar mais um bocadinho.
E depois é pra gente gravar outra com o Thiago. Tem muito conteúdo. Cara, eu vou pegar algumas frases aqui que eu encontrei nesse livro. O livro do Thiago, além de tudo, ele é um livro bonito. Um livro de agradável leitura, um livro de um material bom, de uma qualidade. E só por esse tipo de conteúdo que ele entregou, dá para você ter uma noção da riqueza de conteúdo que está aqui, né? Do que ele entregou aqui hoje na nossa conversa. Tá entregando, porque não acabou ainda não. E eu quero separar algumas frases do livro para você comentar. Vamos fazer uma brincadeira aqui, pode ser? Vai. Eu pego aqui aleatoriamente alguns trechos e o Thiago Campos comenta. E, cara, já deve ter outro no forno também, né? Tem mais dois. Tem mais dois já. Precisa, porque é muito conteúdo mesmo. Sempre que eu converso com o Thiago é uma palestra. Nesse nível. Que bom, assim. irmão. Fico feliz por isso. Eu queria aproveitar, enquanto isso, e sugerir para você que está nos assistindo, não sei o que você faz na sua vida, qual é a sua profissão, mas para você que está nos assistindo agora, que é um prestador de serviço, quero te indicar o Bocado, um aplicativo que você pode baixar aí no seu celular e começar a se conectar com um bocado de clientes novos. Exatamente, se você de repente está assistindo a gente aqui agora, é arquiteto, é engenheiro, é barbeiro, é jardineiro, eletricista, pedreiro, manicure, maquiador, sei lá, existe no Brasil 1.501 profissões que se identificam como prestadores de serviço. Então, se você é uma dessas 1.500 profissões, se você atua numa dessas 1.501 profissões, baixe agora mesmo o Bocado, se conecte lá com um bocado de clientes novos. E se você é cliente, precisa se conectar com algum desses prestadores de serviço, está com dificuldade de encontrá-los, encontre através do Bocado. Fácil para você encontrar no Instagram também, Bocado Oficial. Bocado.oficial. Bocadoapp.oficial, na verdade. Você pode baixar lá, pode receber informações a respeito do Bocado. Veja se o Bocado já está disponível na sua cidade, na sua região. Comece a desfrutar dessa plataforma. E aqui tem um bocado de informações ricas. Vamos lá, hein? Combinei com o Thiago que eu ia fazer algumas perguntas aleatórias, porque o livro é bem ilustrado. Combinou aqui ao vivo, né? Combinou agora. Bom ressaltar. Cara, o livro é bem ilustrado, então tá fácil aqui da gente pegar algumas coisas. É bem dinâmico, né? O que é importante não saber, é importante que também não seja dito. Sabe qual que é o problema do ser humano? É exatamente isso, irmão. Ele fala demais. E a pessoa precisa entender que, embora a nossa língua é um ser, né, é um órgão bem pequeno, ele é o mais difícil de ser domado. Né? Então, assim, é importante você ouvir mais e falar menos. Por isso que o que é importante não saber, é importante que não seja dito. Porque a sua língua, as suas palavras, elas podem te aprisionar ou te libertar. Uau! Quem governa a mente, governa a vida. É louco, porque é uma realidade. De verdade, a nossa mente, como eu acabei de falar, ela é extremamente poderosa. Mas dentro da nossa vida, dentro das experiências, das crenças, dentro do nosso rol de relacionamentos, nós acabamos também trazendo pra gente muita negatividade, muita coisa ruim, e que por nossas ações, né, inadequadas e principalmente por cometer não só muitos fracassos, porque, tipo assim, infelizmente sucesso ela é uma construção de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, né? Mas, não é louco isso? Muito bom, é a tal da resiliência. Mas o fato é uma coisa só, é que às vezes você começa a achar que você é incapaz. E essa incapacidade te leva a um nível de inutilidade absurda e que infelizmente você acaba acreditando que isso aí é você. E eu vou dizer pra você, isso não é você. Você é um ser único, exclusivo, não tem ninguém no mundo igual a você. Você foi criado de forma extraordinária, com dons, talentos, habilidades, um conjunto de competências incrível e que você só precisa entender quais são elas, desenvolvê-las para realmente você explodir no mundo onde você está hoje. É isso. A zona de conforto é maravilhosa, pena que nada cresce lá. E é bom mesmo. A maior prova disso é você começar a assistir Netflix. Você começa a assistir Netflix, irmão, é maravilhoso. Parece que o tempo vai embora. Só que qual que é o grande diferencial? É que além de nada crescer lá,
você começa a se tornar um ser preguiçoso. E a preguiça, ela te leva à pobreza. É bíblico isso. É bíblico. As distrações externas só existem porque você não consegue resolver as internas. Já falamos sobre isso. Foco é tudo aquilo que concentra a sua energia, tempo e recurso. Já falamos sobre isso. Desfoque das vendas. Foque em seu posicionamento. Uau, tem dica até para a área comercial aqui. Tem, porque na relacionamento, né? Porque na realidade é o seguinte, qual que é o maior problema das pessoas? É que elas estão tão necessitadas em sobreviver, ou então focadas em ganhar dinheiro, que ela esquece de focar no real problema do cliente. Né? Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que desfocar necessariamente das vendas e focar na necessidade das pessoas, porque a venda ela vai ser uma consequência. Não estou dizendo que você não tem que ter a meta da venda, é claro que você tem que ter, mas esse não é o foco, porque quando você olha para o dinheiro do cliente não vem para você. Você tem que olhar para a transformação que o seu produto e seu serviço faz na vida da outra pessoa, focado nisso. E não olhar para o dinheiro bolso. É só uma consequência. E não olhar para o bolso, porque o cara vai abrir o bolso. Acredita, irmão, tem uma coisa que eu falo antes de você falar a próxima frase. Tem uma coisa que não tem jeito. É assim. Ninguém, absolutamente ninguém, vai valorizar você de graça. Você tem que aprender a agregar valor. Então, o ser humano, ele tá sempre quando encontra alguém cuja ele fala assim, não, essa pessoa é melhor que eu, ela sempre pensa em pedir, ela sempre pensa em sugar algo e esquece de agregar algo. Porque quando eu agrego na vida dessa pessoa, eu começo a ser valorizado por ela. E aí eu começo a construir os bons relacionamentos. Porque venda é uma questão de relacionamento, né? Caramba, Thiago. Lindo isso. Quando você está com as pessoas certas, já que você falou de relacionamento, quando você está com as pessoas certas, seu melhor aparece. E seu pior morre. E o seu pior morre. Isso é fato, né? Quando as pessoas certas entram em sua vida, coisas certas começam a acontecer. Quando as pessoas erradas entram em sua vida, coisas erradas começam a acontecer. E tudo é pessoa. E se tratando do âmbito espiritual, o inimigo só precisa de uma pessoa para destruir a sua vida. Sansão não precisou de muitas pessoas. Só uma porta já é o suficiente. Ele se desviou, irmão. Ele perdeu o foco. Ele perdeu o alvo. Dalila foi o suficiente para destruir a vida de Sansão. Mas Deus também, quando Ele quer te colocar na frente, Ele vai colocar uma pessoa. Sempre é uma porta. Sempre é uma pessoa. Por isso que nós não podemos negligenciar as pessoas que passam em nossa vida. A pergunta que fica é, as pessoas que estão se aproximando de você, fortalece o seu alvo, o seu propósito, o seu desígnio ou enfraquece? Quando eu tenho clareza do que eu quero, eu faço uma rápida e ligeira observação, avaliação, tendo a percepção para depois eu decidir se aquela pessoa vai fazer parte ou não da minha vida. Viu só? Com quem você anda. Em outras palavras. Quem você está se conectando. Em outras palavras, é isso. Tiagão, qual é o seu @, para as pessoas encontrarem aí? Porque lá tem acesso ao seu site, ao seu Linktree. Lá as pessoas conseguem, acessando através do seu Instagram, conseguem. Isso aqui vai ficar aqui, né, cara? Eternamente agora gravado. Pra sempre, né? Pra sempre. Primeiro que se você não aguentar pancada, não segue não, porque... Não adianta. Thiago Campos, sem H. Thiago, Isso. sem H, Campos, OF. @ Instagram. Thiago Campos, sem H, OF. Muito bem. Gente, eu sei que tá bom. Tenho certeza que você tá aí do outro lado agora. Tem uns que estão com dor de cabeça, estão cruzando todas essas informações. É um chacoalhão de consciência em muitas pessoas. Eu sei disso. A gente vai ter que marcar uma outra oportunidade. Foi muito bacana. Muito bom, muito bom. Eu diria que é um presente para a rampa. Que bom, irmão. Nessa Obrigado. fase inicial. Nós estamos recém, né? Nós estamos gravando agora no dia 31 de agosto, mas vai para o ar agora nos primeiros dias de setembro. Ah, que legal. Né, nesse primeiro mês. E muita gente boa passando pela rampa, muita gente especial demais, carinhosa. E Deus tem nos presenteado com isso. Todos os dias um conteúdo mais rico do que o outro. E hoje realmente nós fomos presenteados pela vinda do Thiago aqui, que trouxe muito conteúdo rico. Então, assim, obrigado, cara. Obrigado mesmo por estar junto com a gente aqui. Foi um prazer te receber.
E se tem alguma mensagem final aí na agulha, quiser falar para as pessoas que estão em casa agora, que seria, eu diria assim, o que as pessoas precisam entender. Nesse momento, após tudo isso que nós conversamos, como se fosse assim um resumo. 2 coisas. Eu diria que para que você possa ter hiperfoco mesmo, você precisa também entender que fé é não ter alternativa. E para isso você precisa ser obediente. Então, quais são as coisas que você já deveria ter feito que você não fez por conta do medo? Quais são as coisas que você já deveria ter largado e você não largou por conta do medo? Então, quando você entende, e eu entendi isso na vida, que fé é não ter alternativa, porque Deus jamais vai dar a segunda instrução sem antes você obedecer a primeira. Então, seja obediente e entenda que isso faz parte também do seu hiperfoco. E obrigado por esse momento. Thiago Campos, passou pela rampa hoje. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam e até o próximo vídeo. É isso aí.